Olá! Eleição, a maioria das pessoas mobilizadas em torno das principais questões políticas do país. Mas como o jovem aparece nesse cenário? Como as novas gerações estão se organizando para participar da vida política do Brasil, do estado, do bairro, da escola? O Geração Especial de Eleição vai falar de juventude e mobilização política, militância, do idealismo que motiva a mudança. Um bate-papo bacana com a presença do cientista político Tiago Silame e do educador Sebastião Everton. Obrigada pela presença de vocês. Aqui com a gente também são os monitores do programa Parlamento Jovem, um projeto de formação política que estimula a participação de alunos de escolas públicas e particulares de Minas, né, gente? Para falar um pouquinho sobre o Legislativo Municipal e Estadual, uma parceria da Assembleia e da PUC Minas. Obrigada pela presença de vocês também. E antes de a gente começar a nossa conversa, vamos saber um pouquinho mais sobre os nossos convidados. Sebastião, você faz mestrado em educação, né? Educador, integra o Instituto Tucum, que promove ações voltadas para jovens e educadores sobre cidadania, direitos sociais, políticas públicas e também faz parte do Fórum da Juventude. Com base nessa sua experiência com os jovens, como você avalia hoje o envolvimento da juventude com as questões políticas sociais? Então, a gente vem de uma cultura de participação, assim, de legitimar certas práticas políticas e deslegitimar outras. Então, hoje a gente enfatiza muito que na participação política convencional que existe uma evasão juvenil, né? Em ocupar espaços e também defender bandeiras no sentido de políticas partidárias. Por outro viés e por outra leitura... Quer dizer, os jovens estão fugindo dessa coisa de partido. Na verdade, é uma grande crise assim, social e que eu não atribuiria somente aos jovens. Assim. Eu vejo que a gente hoje, os jovens de uma maneira mais consistente, talvez consigam dizer isso de uma maneira mais rebelde, de uma maneira mais convincente, né? De que do jeito que está aí não pode, né? Não tem feito efeito. Assim. Mas, por uma outra leitura, a gente percebe que no próprio processo de rebeldia, né, nas manifestações culturais, que esses jovens têm interesse sim pela política e inclusive apontam que é pelo viés da política que se resolve, né, várias questões sociais, porém tem encontrado maneiras cada vez mais leves, mais divertidas de defender uma bandeira e também de participar politicamente da cidade, né? É interessante aqui salientar alguns pontos. A gente realmente vive uma crise desse chamado sistema político tradicional. As instituições representativas passam por uma crise e é mundial, não é uma coisa inerente ao Brasil, não. Nós temos crise de representação e crise desses mecanismos tradicionais de participação, que vamos falar aqui, o partido político. Né? Essas duas instituições, a representação, né? Eu eleger um deputado, eleger um vereador e esse político me representar, é algo que está sendo questionado, né, no mundo todo, assim como o partido político como um único lugar de socialização política. Então surgem outros espaços de socialização política. Entretanto, a gente ainda, como estudioso, né, a gente ainda não percebe esse engajamento do jovem, né, porque uma coisa é você se mobilizar e saber que é através da política que você constrói a mudança. Mas se essa pressão não chega nas instituições, você também não consegue, às vezes, alterar o panorama. Então, é necessário que o jovem se organize, se mobilize, e que não seja através de mecanismos tradicionais, como partidos políticos, mas através de coletivos, associações e coisas do tipo, e que façam com que essas demandas cheguem, sim, nos canais institucionais, para que isso se torne políticas públicas que atendam aos interesses dos jovens. Né? No próprio grêmio escolar, né? no DA, da faculdade, né? nos diretórios. A participação, a grande questão da participação política, gente, é você ter um cuidado com a vida pública, né, com aquilo que é coletivo. Vocês que são monitores, né, do parlamento, lidam com os alunos das escolas públicas e privadas de Minas Gerais, né, das cidades. O que vocês percebem deles? Assim? Eles estão desanimados? Eles falam com vocês que... O que eles sentem hoje da política?
Pode começar lá você. Bom, meu nome é Alan, eu sou aluno do curso de Ciências Sociais. Eu acho que, como o Thiago já ressaltou na fala dele, o que a gente percebe é que essa juventude e a população em geral, ela tem um descrédito muito grande em relação a essa política tradicional, essa política partidária. E o que tem sido feito mesmo é novas formas de participação, novas formas de ocupação do espaço público. E até uma pergunta que eu queria fazer para o Sebastião. Quando você fala dessas maneiras divertidas e mais lúdicas que os jovens têm encontrado para se manifestar e para agir politicamente, eu logo penso nos rolezinhos do ano passado também. Esse novo fenômeno aí que aconteceu ano passado, logo após as jornadas. Você acha que o rolezinho ele pode ser entendido como uma forma de participação política, de contestação de cidadania? O que você acha sobre isso? É um ato político. Ainda que esteja ali implícito uma intenção, que muitas vezes essa intenção ela não é tão organizada. Né? Quando o jovem ele participa de alguma coisa, não é de início que ele já traz um sentido estruturado da sua participação. Mas quando a gente vai entender essa narrativa desse jovem, a gente vai perceber que ele está questionando a ordem social, que ele está questionando a ausência de lazer e de cultura e que ele está buscando novas formas de socialização. Aí a gente entende que é um ato político. Há um entendimento dos jovens que vocês lidam de que a política vai além dessa questão partidária, da prática partidária? E o jovem, ele está engajado, ele está querendo se envolver com a sua sociedade, ele está querendo se envolver com o seu meio que ele está inserido. E muitas vezes, assim como já foi falado aqui, a questão partidária não é sempre aquilo que ele quer buscar, aquilo que ele vai fazer para poder mostrar a sua voz. Muitos criticaram, falaram de fato que isso não seria algo assim efetivo, mas eu acredito que já demonstra uma forma assim de querer ir além dos partidos, mostrar a sua voz e mostrar, nós estamos aqui e realmente, de fato, nós queremos fazer a transformação assim. Isso é novo, Thiago, dentro da história política nossa? Isso pode ser considerado um fato novo? Tem um pensador que chama Alexis de Tocqueville. Esse cara foi estudar os Estados Unidos no século XIX, foi estudar o sistema prisional nos Estados Unidos. E dessa viagem dele aos Estados Unidos surgiu um clássico da filosofia política que se chama Democracia na América. E por que Tocqueville achou que aquela democracia, ficou maravilhado com aquela democracia? Porque o que causou esse espanto positivo em Tocqueville? Foram as instituições políticas, foi a política partidária nos Estados Unidos? Não passou por aí. O que ele chamava de democracia era a capacidade associativa do povo, né, de se unir e resolver problemas coletivos, problemas que eram de ordem pública, né? Então, se você pegar por esse aspecto, não é algo novo, né? Uma dimensão importante que a gente tem que trazer para essa conversa que a gente está tendo aqui. Sim, outras formas de participação que não sejam partidos políticos, mas que essas formas precisam reverberar sobre o sistema político. Porque se elas não reverberam sobre o sistema político, ela tende a se tornar inócua. Vamos agora para um rápido intervalo, já a gente volta contando um pouquinho mais a experiência de vocês, falando um pouquinho mais da política hoje com os jovens aí, nesse especial Geração de Eleições. A gente volta já. Eu não tô afim de votar agora, por causa que, pelo histórico dos políticos que são agora, só tem coisa ruim. Só aparece quando eles querem voto. Meu sentimento tá tranquilo. Eu não tô nem feliz, nem triste, mas eu sei que agora meu voto pode mudar alguma coisa no Brasil. Take me by the hand.